E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar da sua boca. E eu tenho certeza que na hora você já pensou assim, dentista. Sim, mas nós não vamos falar exatamente dos seus dentes, não. Porque se você termina de escovar os seus dentes e sorrir para o espelho, tá faltando um pouquinho de cuidado e a gente vai entender que cuidado é esse, porque a boca não é só dente não. Se fosse só dente eu não estava nem conseguindo conversar com você. A boca é uma das partes mais complexas do nosso corpo humano e hoje a gente vai aprender a prestar atenção no que ela está querendo nos dizer, para além do que eu estou falando, hein? Mas só depois da vinheta. Você olha para cá. E a gente já está aqui no estúdio com a cirurgiã dentista Tessa Botelho. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. E eu queria justamente, ver com você aí de casa, que eu acho que você teve essa impressão, não teve? Que a gente ia falar de cárie, da dor no dente. Mas hoje, pelo que a senhora estava falando aqui, a gente vai falar sobre a boca e problemas que não doem, né? Que são problemas maiores, para além da cárie. Exatamente. Quando a gente fala de dentista, todo mundo lembra de dente, né? E a boca é muito mais do que o dente e o dentista olha muito mais do que dente. Então, a gente normalmente procura o dentista quando o sorriso está feio, quando quebra um dente ou quando está com uma dor de dente. Mas outras doenças podem se manifestar na boca também e em outras regiões, principalmente na bochecha, na língua, nos lábios, e também é competência do cirurgião dentista analisar, reconhecer e diagnosticá-las. Mas vamos dizer assim que o dentista ele tem que ter o olhar também, né? Digamos assim, se eu encarar, fulano veio botar um bloco, aí o dentista às vezes está focado ali no bloco, quer dizer, às vezes a gente tem que lembrar o dentista, né, de outra especialidade, dá uma olhadinha na boca como um todo, né? Exatamente, exatamente. A odontologia tem muitas especialidades, hoje são 27 especialidades na odontologia. E as mais comuns a população em geral conhece, né? O especialista em canal, o especialista em estética, né? Atualmente a área da harmonização também tem sido muito reconhecida como uma área da odontologia, mas existem especialidades que têm por princípio diagnosticar doenças e destas a especialidade responsável é a patologia bucal. Existem poucos profissionais que escolhem essa especialidade, que em alguns países é até chamada de medicina oral. E é uma especialidade que o objetivo principal é reconhecer doenças e diagnosticá-las. Muitas vezes a doença ela começa pela boca, mas em outras vezes é uma doença sistêmica que se manifesta na boca. E existem também doenças, às vezes de pele ou infecções que afetam a boca e outros órgãos. E, então, como você disse inicialmente, a boca está ligada a todo o restante do corpo. E é interessante isso, porque às vezes a gente tem muita receita, né? Eu adoro receita caseira, que a gente recebe várias aqui dos telespectadores. Então eu tô com aquela aftazinha já que não sai, que não cura, aí eu vou lá, esfrego bicarbonato de sódio, esfrego sal, esfrego limão, passo alfazema, o que tiver que a minha avó, minha vizinha, alguém falar. O que realmente, quando eu tô com uma feridinha na boca e ela não sara, o que isso está querendo dizer para mim? Muito importante isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não é toda ferida na boca que é afta. Existem várias doenças que se manifestam como feridas e são muito semelhantes às aftas. É preciso um olhar especialista para olhar aquela região, um olhar especializado que vai aprender a reconhecer aquilo ali e diferenciar de outras alterações, como eu falei. Então, o que deve chamar a atenção? Primeiro, que nem toda ferida da boca é afta. Então, eu não posso ficar fazendo o bochecho que a minha avó me ensinou com toda a ferida achando que vai sarar porque é só uma afta. E caso essa ferida, que pode doer ou não, ela não melhore com um período de 15 dias, é necessário você procurar atendimento especializado. E na odontologia, que é a área responsável pelo diagnóstico das doenças da boca, a patologia oral é a especialidade responsável por esse diagnóstico.
Quer dizer, achei interessante, 27 especialidades. A gente já sabe, né, que além do dente tem a gengiva, né, que são ali partes estruturais dos dentes. Os neurologistas dizem dente podre estraga o cérebro, os cardiologistas dizem dente podre pode estragar o coração, então tem que cuidar. Mas a gente tem ali a língua, a gente tem o céu, o famoso céu da boca, né? E eu brinco, até brinquei aqui, né, na abertura, que a gente escova os dentes e sorri para o espelho para ver se os dentes estão limpinhos. O que a gente precisa olhar dentro da nossa boca que pode dar aquele alerta? É importante ter vontade de olhar, né? A gente tem que olhar intencionalmente. A gente termina de escovar o dente, dá aquele sorriso, mas é importante olhar outras áreas, que às vezes ficam escuras, às vezes ficam escondidas, e se a gente não colocar a boca aberta mesmo na frente do espelho, a gente não vai enxergar. O que deve chamar a atenção? Qualquer ferida, principalmente aquelas que não doem, né? Ah, eu tenho uma aftazinha aqui, mas nem está doendo, não vou me preocupar. Muito pelo contrário. Se você tem uma afta e ela não está doendo e já passou 15 dias, você deve se preocupar. Aumentos de volume, ou seja, inchaços, caroços, bolinhas, crescimentos teciduais, né? Pequenas áreas maiores ou salientes na boca, que pode ser na bochecha, pode ser no lábio, pode ser na gengiva, ou na região da língua ou embaixo da língua. Então, caroços, aumentos de volume. E alterações de cor. Então, se você tiver uma mancha, seja ela escura, uma mancha vermelha, uma mancha preta, uma mancha branca, que você passe o dedo, ou passe um pedaço de pano, uma gaze, e ela não saia, passa a escova e não saia, tudo isso, passaram-se mais de 15 dias sem evolução, é necessário procurar um cirurgião dentista e, de preferência, especialista na área de diagnóstico. Então, não basta, tem que realmente olhar lá dentro, né? Olhou ali, botar a língua para o outro lado da língua. Exatamente, exatamente. E a língua, você tocou num ponto importantíssimo, né? A gente não gosta de alardear, né, a população, porque a gente sabe que existem inúmeras doenças, né? Infecções, doenças de pele, doenças imunológicas, mas é necessário falar que também pode ter câncer na boca, né? E da região da cavidade oral, a região mais frequentemente sítio de desenvolvimento de câncer é a língua. E não é a parte de cima, que a gente põe a língua para fora, né, e olha a parte de cima, que é onde a gente escova. O sítio e a região mais comum é a parte lateral da língua, como você falou, e lá no fundinho. Lá no fundinho, então tem que dar uma de sapo ali, botar a língua para fora, puxar para um lado. E aí muda de cor? Ou dá... Normalmente são feridas que parecem aftas. Você vai olhar e vai falar, nossa, estou com uma aftazinha lá atrás. E uma característica interessante é que é uma região fácil da gente morder a lateral da língua, né? Eu estava comendo alguma coisa e mordi a lateral da língua. E nós mesmos nos convencemos de que a ferida é porque devemos ter mordido. Não, acho que eu mordi a língua lá atrás, mas vai sarar, mas não está doendo. Então, infelizmente, a grande maioria dos cânceres de boca tem essa história. Eu achei que era alguma coisa que eu mordi, que machucou, a prótese machucou, que eu usava. E já se passaram, às vezes, 2 meses e, apesar de não doer, não melhorou. E quer dizer, então, assim, às vezes a pessoa já está mordendo porque já está inchadinha. Então, exatamente. Eu comecei a morder, não fazia isso, agora estou mordendo toda hora. Talvez é porque já teve aquele inchaço que você tinha falado. Né? Pelo crescimento tecidual, muitas vezes podendo estar associado a um crescimento tumoral. Mas tem cura? Sim, sim. O câncer evoluiu muito, tanto do diagnóstico quanto as modalidades de tratamento, em todas as partes do corpo, né? A gente não deve encarar um diagnóstico como um atestado, né? Vamos dizer como assim. Era nos anos 90 como era ali, antigamente, né? exatamente. Acabou. Começa a fazer testamento, carta e pronto. Não, é possível, existe sim a possibilidade de cura na grande maioria dos casos, mas o que interfere muito é a fase do diagnóstico. Então, a exemplo do câncer de boca, do câncer de mama, perdão, que a população tem ciência e tem inúmeras campanhas da importância do autoexame na detecção precoce do câncer de mama, na detecção, às vezes, de alguns caroços ou nódulos em mama ou axila,
Na boca, a mesma coisa. O mais importante é o diagnóstico precoce. Mas olha que interessante, só depende da gente e a gente escova o dente todo dia. Nós abrimos a nossa boca. Pelo menos era para ser, né? Pelo menos. Na teoria. Nós abrimos a boca para falar, para comer, né? Nós nos embelezamos à frente do espelho, nós nos preocupamos com a estética. Então, que ela não fique apenas externamente, que possamos abrir a boca para a nossa saúde e olhar na frente do espelho todas as regiões aí dela. E é interessante porque a boca, ela também sofre, digamos assim, a gente fala, o açúcar é o combustível do câncer, a gente engole pela boca, né? Então, né? O cigarro, a gente fala muito do pulmão, mas o primeiro lugar é a boca, né? Então, quase todo o ataque mesmo violento que tem, a gente acaba... Começa pela boca e é algo que para nós é fundamental. Isso interfere? Muito, muito. Existem algumas áreas, né, de prevenção, eu não diria assim, se fala muito sobre prevenção do câncer. E, na verdade, a prevenção do câncer é evitando, especificamente de boca, evitando alguns hábitos, né? E o fumo é um principal hábito que leva ao aumento da incidência de câncer. A exposição solar, né? A luz do sol sobre o lábio inferior, principalmente para pessoas que trabalham expostos, também é uma porta de entrada para o câncer de boca, que começa no lábio, né? E, recentemente, estudos têm trazido à tona a importância do HPV como um fator etiológico no desenvolvimento do câncer de boca também, como ocorre no câncer de colo uterino, né? Então, também tendo a boca como porta de entrada para esse vírus. Então, é importante que nós estejamos atentos ao que nós... os hábitos que fazem com que a gente possa estar sendo exposto ao perigo, né? Sim, quer dizer, o HPV tem vacina. Tem vacina, então... e a importância da família ter esse entendimento do papel fundamental da vacina pelo HPV. Porque até esses dias a gente estava brincando, diz, a vacina do câncer. Não, no caso do câncer de colo de útero, 90% é evitável com a vacina do HPV. Então, é uma vacina contra o câncer. Com certeza. Não tem como... E agora você está dizendo também que vai refletir, claro, não tanto, mas também vai refletir na boca. Sim, exatamente. Assim, o câncer de boca, ele sempre foi encarado como uma doença de homens, fumantes e idosos, pela população em geral. Só um senhorzinho fumante que vai ter câncer. Nos últimos 15 anos, o índice de cânceres de boca relacionados a pacientes não fumantes, muitas vezes mais jovens, a faixa etária de 30 a 40 anos, e o aumento da incidência também em mulheres, levou à procura dessa mudança comportamental. Não que não vá dar em idoso, mas não acontecia com essa faixa etária. E esses tipos de cânceres têm sido, sim, relacionados ao aumento e aí a presença do HPV, principalmente em região também de boca e orofaringe. E também eu brinco muito, para mim um dos ataques mais complicados é o dos famosos salgadinhos. Né? A questão da alimentação é complicada. Até a gente tem umas imagens de alimentação aí, se o Matheus quiser colocar, porque quando você come um salgadinho daqueles, ele é corante e conservante, e realçador de sabor e INS não sei o que, né? É quase só código, né? Comida mesmo ali é raro. E a criança come, por exemplo, e ela fica, olha aí, ó, esses aí, ó. A boca fica amarela durante muito tempo. Quer dizer, aquilo não sai na hora, vamos dizer assim, aquilo que a gente comeu agora. Né? E geralmente os pais às vezes dão para a criança, ou a criança tem acesso a isso numa festa, num negocinho, então ela vai escovar os dentes horas depois. Então isso gruda realmente, começa a ter um residual dessa química na nossa boca. Excelente. A alimentação, na carcinogênese de um modo geral, estudos mais recentes têm sido um vilão, principalmente os alimentos ultraprocessados, né? Os industrializados, a alimentação ela tem um fator direto na carcinogênese de um modo geral, porque o câncer ele é uma doença genética, né?
Então, para que ele seja desenvolvido, uma série de ações tem que dar errado para que ocorra o câncer. Então, se nós tivéssemos apenas um fator específico que levasse ao desenvolvimento do câncer, seria fácil evitarmos. Então, por isso que você escuta a história de que assim, eu tenho um conhecido que sempre fumou e nunca teve, e outro que nunca fumou e teve. E assim é a alimentação. Então, não diria que existe um vilão específico na alimentação em relação ao câncer de boca, mas não há dúvida que esses salgadinhos e os alimentos ultraprocessados, industrializados, eles contribuem de uma maneira geral na carcinogênese de todo o corpo. Então, é importante o cuidado com a alimentação, sim, para evitar não só o câncer, como inúmeras outras doenças. Que tem uns assim que eu até brinco, tem um que não sai da mão. Eu, não, pela pensa, isso aí eu vou colocar dentro. Eu não, pode ficar aí. E é bem famosinho esse, um triângulozinho ali, sim, que o pessoal, eu falo que, gente, não consigo. Tudo bem. E aquilo fica. Aquilo não sai, não é igual uma água, uma maçã, uma banana, você comeu, desceu. Não, aquilo fica manchando ali, ó. Então, quer dizer, é como se fosse um marcador, né, que os médicos usam. Aquele negócio está aí até hoje, ó. Eu estou vendo, lá no céu da boca lá tem uma mancha. Mas tem algumas coisas que estão assustando, por exemplo, a questão do câncer de boca, você falou na questão dos jovens. Sim. O tal do vape, né, que veio com força. Infelizmente. E a gente tem que, como falou, tem que ter cuidado. É uma coisa que depende só de nós, né? Nós evitarmos de ingerirmos ou estarmos expostos pela boca com esses agentes nocivos diminui muito o número de câncer. E o vapor, o cigarro eletrônico, já achou. Ele tem sido encarado como um hábito, né, que cresce a cada dia, infelizmente, na população mais jovem, e muitas vezes começando até mais cedo do que os mais velhos começaram a fumar, né? Então, ele produz... É fácil de disfarçar, né? É fácil de disfarçar. A gente costuma falar que você tem um cigarro que é possível você desligar, você colocar no bolso, porque o fumante de cigarro, ele precisa de alguns cuidados, ele tem que acender o cigarro acaba, né? E tudo isso são fatores dificultadores que foram facilitados com o vapor. Em relação específico às doenças de boca relacionadas ao vapor, nós podemos citar principalmente as doenças infecto-contagiosas pelo compartilhamento do vapor, né? Podemos citar, que eu não preciso nem ressaltar, a importância das doenças respiratórias relacionadas ao vapor, principalmente em relação ao início precoce do uso do vapor, né? E ao caráter silencioso da doença respiratória provocada por ele. Então, quando já apresenta sintomas, as doenças respiratórias crônicas muitas vezes já estão em estágios avançados. E em relação aos dentes também, nós temos fatores que levam a alterações de esmalte do dente, alterações das raízes dos dentes e alterações periodontais, que são das gengivas. Especificamente em relação ao câncer de boca, o vapor ele não aumenta a predisposição ao câncer de boca, mas ele traz um ambiente também desfavorável, uma vez, como eu disse, o câncer é considerado uma doença genética. O cigarro, você tem aquela fumaça, o vape ele parece um perfume, uma descarga de caminhão, assim, um negócio, uma nuvem, assim, é muita fumaça. Mas é cheiroso, vamos dizer assim, você pode colocar aromas, não é? Então, eu falo que é muito... É difícil porque todos os empecilhos que eram colocados no cigarro, o vapor ele não apresenta, o que o torna ainda mais perigoso, porque ele é um perigo voluntário, que você se expõe por autonomia própria, né? Você quer fazer o uso do vapor, com uma força muito grande na capacidade de causar prejuízos sistêmicos em áreas variadas. Então, é importante que os pais, principalmente, evitem
policiem seus filhos logo na fase mais nova, porque, como disse, o vapor ele tem afetado nossos jovens ainda mais jovens, muitas vezes crianças, né? E os jovens que estão nos vendo, né? É importante deixar a mensagem que aquelas situações degradantes que nós vimos os fumantes nas décadas de 80, o vapor nós ainda não vimos, dado ao precoce uso, né? Mas com certeza eles virão. Mas já tem, não lembro se foi o Henrique ou o Juliano, exatamente. Né? Gente famosa aí. Muitos. E que vive da capacidade pulmonar e da voz. Com pulmão de vidro. Exatamente. E ele falou mesmo, com todo o tratamento, não está mais não igual. É a mesma coisa, né? É uma doença crônica, né? Então, uma doença crônica respiratória é algo que, quanto mais tempo, mais jovem for diagnosticada, a tendência é que ocorra o agravamento pela nossa deficiência respiratória com o passar dos anos, né? Então, agora imaginem, um adulto saudável, já com uma doença respiratória, como será a capacidade respiratória dele como idoso, né? Então, é uma decisão que a gente tem que tomar hoje, né? É a decisão por não fazermos uso do que pode nos causar prejuízo. Sim, é exatamente isso. Às vezes a gente tem que ir ali para um rápido intervalo comercial, mas é muito isso. Hoje a gente não enxerga o que a gente está plantando, né? A gente só enxerga o que a gente está plantando de bom, mas às vezes a gente tem um hábito tão, né? E outra coisa, ninguém aí em casa sabe o que tem dentro daqueles líquidos que você bota no vape. A indústria do cigarro é horrível, mas ela foi fiscalizada a vida inteira, muito forte. Agora você vem um negócio aí de um líquido, você pega aquele líquido que foi feito no quintal de alguém, coloca, não tem o menor controle. Muitas vezes, sem nenhum controle, muitas vezes de maneira clandestina. Né? Então é um perigo, porque a gente são pessoas colocando para dentro algo que você nem sabe o que é. Antigamente tinha aquela fedentina braba do cigarro, que há quilômetros o pai e a mãe já vinha de chinelo na mão para te virar do avesso. Hoje não, hoje a criança chega em casa, olha que cheirinho de morango, se teu filho tiver com cheiro de morango, cheiro de baunilha, esse cheiro de café com cappuccino, pode descer o chinelo que tá no vape, não tá? Exatamente. E às vezes a gente chega realmente no dentista e ao invés de tirar um dente, né, tirar uma cárie, na verdade, tirar o dente, não, esse é bem antigo, tirar uma cárie, a gente tem que tirar um pedacinho da língua, do negócio, que é a tal da biópsia. O que significa a tal da biópsia quando a gente faz? É importante a gente desmistificar o entendimento da biópsia. Quando a pessoa, o médico, o dentista fala para você precisa fazer uma biópsia, muitas vezes a gente já acha que está com câncer ou com uma doença grave. Na verdade, a biópsia é um procedimento, né, onde eu vou remover parte do seu corpo com a finalidade de analisar aquele pedacinho no microscópio e poder olhar e ver se é uma doença infecciosa, se é uma doença autoimune, se é câncer ou se é uma afta. Se eu não tirar aquele pedacinho para olhar no microscópio, eu vou ficar achando o que é, mas eu não tenho certeza. Quando você acha que tem uma cárie e você não faz uma radiografia para ter certeza, a radiografia é um exame complementar que ajuda quando a gente está com suspeita de cárie, mas não tem certeza. A biópsia é essa análise microscópica do tecido que a gente precisa e é necessário para fazer o diagnóstico. E o diagnóstico de todas as doenças da boca, vamos dizer, de um modo geral. Então, toda vez que você tiver um caroço, uma ferida, uma manchinha na boca, o especialista, o patologista oral ou um dentista vai falar, eu vou te encaminhar para um especialista porque pode ser necessário uma biópsia. Você não precisa ficar com medo, você precisa entender que o colega está tendo cuidado com você, ele está preocupado em te dar um diagnóstico seguro e para isso a biópsia é fundamental. Geralmente o pessoal fala para ir no dentista todos os anos, né? Claro que a gente sabe que aí, a hora que aperta o orçamento em casa, o dentista é o primeiro que é ejetado, né? É engraçado isso. E aí aparece aquela pessoa que fala, há 5 anos eu não ia no dentista. Mas o certo é fazer essa olhada, além da nossa olhada diária, né? Escovou os dentes ali, dá aquela olhada, abre bem a boca, vê se está uma manchinha, um negócio, para eu ir num profissional mesmo, que olha a minha boca,
De quanto em quanto tempo é seguro para eu... O recomendado é realmente, no mínimo, uma vez por ano. Mesmo que você não faça nenhum procedimento, nenhuma restauração, nós falamos que existem várias doenças que afetam a boca e que às vezes ela está lá no fundo que você não vai enxergar, ou está no céu da boca, ou lá na garganta que você não vai conseguir ver. Então um profissional com a luz, com um ambiente propício, ele vai conseguir visualizar todas as áreas da boca e permitir esse diagnóstico. Mas existe uma informação que é extremamente importante. Além das mucosas, ou seja, da gengiva, da bochecha e da língua, que são as áreas de tecido mole da boca, os dentes estão suportados nos ossos, na mandíbula, na maxila, e existem doenças que podem estar dentro do osso. E aí é um alerta que a gente faz para a população. Cerca de 90% dos tumores que afetam a região dos ossos que suportam os dentes só são diagnosticadas quando é feita uma radiografia. E não é aquela radiografiazinha do dente pequenininho, é aquela radiografia grande que aparece toda a face, a panorâmica, exatamente. E existe uma recomendação que se realize uma radiografia panorâmica, assim, pelo menos o mais tardar a cada 3 a 5 anos. Entendeu? Então existem pessoas, às vezes, que eu fiz a minha última radiografia já tem 20 anos, ou nunca fiz, só fiz a radiografia do dente que fez a restauração. Então, quando a gente fala de doenças, não devemos apenas achar que se eu olhei e não achei nada, está tudo certo. Quando eu fiz o concurso do INAMPS, eu fiz, né? Essa radiografia. Aquela radiografia está há 40 anos sem fazer. Infelizmente, nosso tempo acabou, a entrevista voou, então eu queria que a senhora pudesse então se despedir, deixar um recadinho para o pessoal de casa e suas redes sociais, né? Porque o pessoal segue tanta gente aí, eu queria muito que o pessoal seguisse também aqui nossos meios para ter dica certa mesmo. Muito obrigada. Então eu queria agradecer a oportunidade, porque para nós que atuamos diretamente no diagnóstico, a participação da população no entendimento que é sim o cirurgião dentista, o profissional responsável pelo diagnóstico dessas doenças da região dos ossos gnáticos e da boca como um todo é fundamental. Então eu queria deixar uma mensagem para você que está nos assistindo, a sua família, que você se preocupe em olhar a boca como um todo diariamente. É uma cavidade aberta que está à frente dos seus olhos e pode mudar o curso de uma doença se diagnosticado precocemente. Procure o dentista, de preferência o especialista em patologia oral, quando detectar qualquer tipo de alteração. Eu deixo aqui as minhas redes sociais disponíveis, né? O @TessaBotelho, para quem tiver interesse em ver mais conteúdo sobre isso, para que você dissemine, né, e cultive, comunique a toda a família essa informação que é muito importante e salva vidas. Muito obrigado pela sua presença e é isso aí, a gente sempre fala aqui, todo médico que vem fala, preste atenção no seu corpo, preste atenção, então preste atenção na sua boca. Porque olha como é importante, a gente fala com ela, a gente come com ela e que prazer, não é? A gente poder falar com quem a gente ama e poder comer o que a gente gosta. Então, grande parte da nossa vida, né, como pessoa, passa por aqui, Então, com essas dicas a gente se despede e até o próximo programa. Um grande beijo.